Olá você, meu amigo, minha amiga que acompanha a TV Primeira, em casa, no trabalho, no escritório, na sala de espera. Eu sou Carlos Domingos e esta é mais uma edição do programa Oficina do Direito. Uma edição especial porque trazemos hoje uma convidada que tem grande conhecimento na área penal. A doutora Nádia Vitória Churquim é advogada especializada em Direito Penal, professora convidada para a disciplina de Jurisdição Penal em Direito Marítimo no curso de pós-graduação de Direito Marítimo da nossa gloriosa Unisantos, Universidade Católica de Santos. Possui especialização em Marítimo e Portuário e, como eu já disse, especialização em Penal e em Processo Penal. Doutora Nádia, é uma honra recebê-la aqui no nosso programa. A honra é minha, eu que agradeço a oportunidade. Perfeito, que bom. Vamos começar a debater então algo que foi até sugestão da doutora e que eu achei assim de extremo bom gosto, porque é algo que está no dia a dia na mídia, algo que traz muita polêmica e algo que é de conhecimento da população, mas um conhecimento infelizmente superficial. Vamos tentar passar a eles algo um pouquinho mais incisivo, um pouquinho mais profundo dessa questão da Lei Maria da Penha, a questão da violência contra a mulher. Doutora, quais são as formas de violência contra a mulher e o que acaba configurando essa violência? Olha, isso é realmente uma questão bem importante, porque quando se fala de violência, logo nós pensamos que estamos falando de agressão. Acontece que uma pessoa ela pode ser agredida de várias formas. Entre essas formas, pode ser de uma forma psicológica, tá? Então, de uma forma patrimonial, também. Uhum. Então, a Lei Maria da Penha, ela não está só para aquelas agressões efetivas, onde causa um dano físico. Certo. Uma pessoa que esteja sendo afetada, né, pelo seu gênero, que depois vamos até falar que não é só pelo marido, só pelo homem, uhum, são por outras pessoas, ela pode ter também uma agressão psicológica. Né? No dia a dia, ela pode vir a ser cerceada do direito de ir e vir. Certo. Né? E tem também uma opressão que eu acho que pouco é falado, que é a patrimonial. Porque muitas vezes várias mulheres são pessoas do lar. Certo. Então elas não têm um patrimônio, elas não têm um salário mensal, uhum, dependem do marido. E essa dependência patrimonial econômica faz com que ela se sinta, às vezes, inferiorizada, uhum, e venha a ser coagida a fazer determinadas coisas ou deixar de fazer, porque senão ela, às vezes, não vai ter nenhum alimento. Então, há casos, principalmente de pessoas mais velhas, idosas, que, por exemplo, o marido quer proibir a mulher de sair de casa. Sim. Então, ele não deixa dinheiro com ela, uhum, só deixa o cartão e só usa quando ela realmente pode. Então, ela, às vezes, não tem condições, às vezes, de comprar alimento, sim, porque ela depende patrimonialmente. Isso é uma agressão. É uma opressão no aspecto financeiro. Como ela não tem renda nenhuma, ela depende totalmente dele, ele faz o que bem entende. E ela se torna o quê? Uma escrava. Exatamente. Eu chamo até de uma escravidão moral. Sim, por quê? perfeito. Porque é uma pessoa que está livre perante a sociedade, mas ali qualquer coisa... E muitas vezes, o que me deixa triste, eu tenho observado, é que os filhos que... de uma certa forma, tem interesse em que a mãe não tenha um divórcio, não tenha uma separação, até por serem idosos, não fazem nada. E até acabam contribuindo, porque não fazem com que tomem uma iniciativa. Entendi. Né? Então, tem essa parte patrimonial, tem essa parte de agressão moral, né? Quando o homem também xinga a mulher, faz uma desonra. Uhum. Então... isso também é um caso que pode ser, sim, levado e considerado pela Maria da Penha. Não somente as agressões físicas, e sim moral, psicológica e patrimonial. Então, esses três tipos que assim, não estamos tão acostumados a lidar com eles quando vem a questão Maria da Penha, ou até por culpa desses noticiários horrorosos de televisão que... substitui o antigo Polícia Sem Censura, né? Hoje em dia, no final da tarde, começo da noite, só tem esse tipo de noticiário. E ali só aparece a questão da agressão física. E deixam de abordar aspecto tão importante e que também dá para ser tipificado na Lei Maria da Penha como violência à mulher, que é o aspecto da violência moral, patrimonial e a psicológica. E a psicológica, perfeito. Com certeza. Então, quem estiver nos assistindo
e se sentir ofendida em qualquer desses aspectos, pode procurar ajuda ou da delegacia, ou da promotoria, ou de algum advogado. Pode sim, fundamentando, levando testemunha e, de uma certa forma, se colocando bem em que circunstâncias está, a pessoa está. Eu acredito que a Lei Maria da Penha, ela foi um grande avanço, porque muitos falaram da inconstitucionalidade, ou seja, olha, ela não pode ser uma lei porque está tratando iguais de forma desiguais. Certo. Não, por quê? Temos que tratar os iguais de formas iguais e os desiguais de forma desigual. A mulher, ela é essencialmente mais vulnerável que o homem fisicamente. Sim. Então, dentro da agressão física, ela sempre vai tomar desvantagem e ela vai sempre ser a mais ofendida. Logicamente, depois eu vou fazer um adendo sobre um outro aspecto de que também pode ocorrer que a mulher seja agressora. Mas, e a mulher vem se desfalcando desde os primórdios pela sua inferioridade. Hoje em dia ela conquistou um espaço, mas ela está conquistando. Sim. Então, a mulher ainda é a mais vulnerável, seja, como eu já tinha falado, de uma forma de agressão física e uma forma psicológica. Então, com a Lei da Maria da Penha, aquilo que estava escondido, que ficava só entre o homem, ali no convívio interno, ela começou a aparecer. Então eu falo assim, puxa, mas hoje você vê tantos casos. Sim, porque a Maria da Penha está fazendo essa visibilidade. Sim. Porque se não existisse essa lei, iria continuar a sua vizinha apanhando calada, porque tem vergonha. Ninguém quer se desfazer de um lar. Duas coisas que eu concordo plenamente com suas inteligentíssimas colocações. A primeira é desse crescimento. Está aparecendo mais? Sim, porque a lei veio para isso, porque houve até um trabalho mesmo de mídia, bem ou mal feito, mas houve. Só que eu acho que o que aparece não é nem 10% do que efetivamente acontece, né? Porque não há ainda uma cultura de reagir ou de tomar providência contra qualquer espécie dessa violência. Até, como a senhora muito bem colocou, por normalmente tratar de idosos, por normalmente haver até uma cumplicidade dos filhos que não querem que aquela situação seja rompida, principalmente filho homem que concorda com o pai. A mulher, ela sofre esse tipo de agressão física, moral, financeira, psicológica, não importa. Em certa idade, nunca frequentou o mercado de trabalho, que cada vez mais competitivo. Ela não tem coragem, nem subsídio, nem elemento para romper o vínculo do casamento, o vínculo da união, e buscar uma vida independente, né? Então, acho que, ainda que hoje apareçam muitos casos, eu tenho a impressão, não trabalho com isso, que nem 10% é realmente o que acontece, Isso né? mesmo, você tem razão. Aliás, não chega a ser 10%. Não, né? Eu estou chutando chega assim. Chega a ser bem menos. Bem menos, Vamos tirar um dígito zero, chega a ser a 2% a 3%. Nossa. O que acontece com a Maria da Penha é que quando alguém, uma agredida, tem coragem de ir a uma delegacia, a delegacia tem uma boa estrutura, ela age de uma forma muito rápida. Sim. Isso não podemos negar, um instrumento que criou, uma lei que criou instrumentos efetivos. Em 48 horas já chega toda essa diligência para o juiz, mas mesmo que tenha esse pequeno tempo, o que acontece? O agressor, ele começa, já sabendo que existe essa coação da polícia, ele começa a se simular. Então, ele fala, não, na verdade, isso foi um mal-entendido, vamos nos refazer. Aí, o que acontece? Fica até bonzinho com a mulher, Fica muito bonzinho, passa a pagar Fica as manso, contas, né? dá vestido, tudo que era problema passa a não ser. O que a mulher vai sopesar? Por que vou levar em frente? Então, ela vai e desiste. Sim. E a maior parte, eu falo, 1%. Quase todas as ações, as mulheres voltam atrás. Não prosseguem com Elas representação. não com nada prosseguem. disso. Vamos até falar que realmente um caso ou outro possa ter essa flexibilidade, porque houve esse momento de explosão e depois houve se freou a circunstância. Mas a maior parte dos casos não é assim. A maior parte dos casos vai ter a reincidência. Sim. E a maior parte dos casos, quando volta a agressão, é maior.
Perfeito. E esse é o grande problema, que quando elas vão e desistem, a próxima vez que elas estão indo, os próprios juízes já começam a dar uma descredibilidade da palavra dessa mulher. Infelizmente, ela perde a credibilidade. Ela perde, e mesmo quando está acontecendo muito isso, mesmo quando elas chegam perante o juiz ou perante o delegado, vão e desistem, e depois retornam, olha, houve nova agressão, muitas vezes os próprios juízes falam, não vou aceitar a retratação. Nossa. E aí elas realmente perdem todo aquele instrumento que tinham. Toda a prova já feita. Perdem. Tanto é assim que houve agora essa discussão que essas ações poderiam ou não as mulheres, em caso de lesão, porque caso de lesão grave, ela se torna uma ação que elas não têm mais domínio, e quem passa a ter domínio é o Ministério Público. Perfeito. Mas é uma agressão que seja grave. Quando é agressão leve, imagina psicológica, ou uma agressão, uma ameaça, essa fica a dispor da parte. Então, essa discussão chegou ao Supremo e eles estão entendendo que não deve ter mais esse direito à mulher de voltar atrás. E sim, a partir do momento que ela fez essa denúncia, passaria o Ministério Público a ser realmente quem vai levar em frente a ação. Eu acho isso ótimo. Eu concordo. Eu concordo porque aí eles falam, mas essa forma de ficar indisponível para a mulher conseguir ou não dar continuidade, vai causar maior tumulto, porque vai que nesse aspecto ela volte e ainda tenha ação. Mas esses casos em que volta ou que houve uma briga esporádica e que realmente voltaram atrás e tudo se voltou ao normal, são os casos menores e são em pequena quantidade. A maior quantidade que o Supremo está preocupado é com essas mulheres que são coagidas a não levar em frente. Então, eu creio que é importante sim, por quê? Porque houve um crime. E se é a mesma coisa que haver um crime dentro da sua residência e você falar, vou perdoar o ladrão. Sim. Não estou dizendo que seja, não, mas sim, é crime. É crime, não houve um crime, ele vai ter que ter essas consequências. Então, essa indisponibilidade não está tirando uma autonomia da mulher. Ao contrário, está fortalecendo essa mulher para que ela tenha realmente o mecanismo, até porque esses mecanismos que foram criadas vieram pelas convenções internacionais. Não é só no Brasil que existe problemas de violências domésticas ou familiares. Isso é o mundo todo. Sim. Inclusive, a Suécia é um dos países onde que tem um grande índice de violência, um grande índice de estupro. Nossa. O que está acontecendo nos dias atuais? A mulher, eu falo até sobre o aspecto da violência sexual. A mulher, ela, hoje em dia, por ser um pouco mais independente, ela tem uma escolha sexual. Sim. A mulher não é obrigada, no caso, a se submeter ao sexo quando ela não tem vontade. Óbvio. Então, quando esse marido, por achar que é casado, acha que tem obrigação, ele está cometendo um crime de estupro. Sim. E é sobre isso que essa lei também quer assegurar. Não é só a violência explícita, mas todo aquilo que a mulher sempre sofreu calada e que agora, mundialmente, porque esse é um problema mundial, o Brasil, inclusive, foi forçado por esses mandamentos que ele ratificou a criar essa lei. Haja vista que essa lei, ela tem o nome Maria da Penha, por uma mulher que sofreu várias agressões do marido. Ele praticamente não teve quase prisão, não teve quase sanção nenhuma, teve 2 anos e foram anos e anos, e foi justamente a denúncia dessa mulher corajosa que levou a que o governo brasileiro realmente fosse cobrado para que fizesse alguma coisa para erradicar efetivamente a violência à mulher. Eu vou colocar só uma coisa, não sei se eu vou ter sua concordância, mas aqui é um lugar de debate, não precisamos concordar. É claro. Mas eu acho que eu vou. E eu acho, o exemplo que a doutora deu, eu achei excelente. O crime, o ladrão foi, não vou nem dizer o assalto, a mão armada ou mediante ameaça. O furto. O cidadão foi lá, furtou a minha casa, bagunçou tudo, quebrou tudo, saiu.
Eu acho que o caso Maria da Penha, a violência psicológica ou física dentro do lar ou nas outras formas que já já a gente vai abranger, muito mais grave do que o furto ou até o assalto à mão armada. Por quê? Porque esses já têm o repúdio da sociedade, o furto e o assalto à mão armada, a diferença de furto para roubo, né? Não é muito a minha área, depois a doutora pode até explicar melhor. Já a violência contra a mulher, em todos os aspectos, é algo cultural, tacitamente aceito pela sociedade, e é isso que tem que ser rompido. Tem que demonstrar, é crime sim, xingar a mulher, bater, forçá-la a fazer sexo quando ela não quer. O resto, o furto, o roubo, o tráfico, todo mundo já sabe que todo mundo repudia. Né? Esse é cultural. Ah, mas são casados. Ah, mas pode. Não pode. Isso não pode. Mesmo. Né? Desculpa até interromper, que eu vontade. concordo plenamente. Porque quando você... Olha o aparato que você tem num crime de furto ou roubo. Você tem a polícia te vigiando, você tem o cuidado, porque você sabe que determinados locais... Agora, esse crime é cometido no lugar onde a mulher se sente protegida. Lembrei do filme Dormindo com o Inimigo. Dormindo com o inimigo. Então, ela está muito mais vulnerável Sim. a esse crime. Por quê? Porque onde ela se sente, onde ela deveria estar extremamente protegida, é onde tem o crime. É onde ela mais sofre. Por isso eu acho que se há o cometimento, vá procurar os direitos, porque você tem um amparo social. Hoje em dia, essas delegacias, elas inclusive... porque você pode, ao mesmo tempo que você... Porque muitas falam, eu vou denunciar, vou ter que sair de casa. Não. Você tem as medidas protetivas, que eu acho que o mais importante dessa lei é que eles te oferecem essas medidas protetivas. Essas medidas protetivas, conforme a agressão, elas podem, desde que você... falar que você não pode se aproximar 100 metros. Sim. Né? Para aqueles casos que a gente vê muito em filme, né? Para aqueles casos que não sejam tão mais violentos, você pode pedir para que ele se retire da residência. Ah, a casa é dele, não é minha. Não, a casa é daquele que está, do cônjuge. Sim. Então, vai tirar o agressor de dentro de casa, ela vai permanecer dentro de casa e mais. Ela pode, inclusive, pedir a guarda dos filhos. Sim. Olha o quanto ela consegue de uma forma rápida. E também um salário, uma pensão. Tudo isso agilizado de uma forma muito rápida. Perfeito. É um ritmo sumaríssimo, digamos assim. É um ritmo sumaríssimo. Eu acho que o potencial dessa lei, que tem que ser muito bem utilizada, e Santos, São Vicente, essa nossa região, a gente tá muito bem, porque nós temos delegacias eficientes, com delegadas, pessoas que dão muito assistência, assistentes sociais, juízes trazendo essas medidas em 48 horas. Então, não há o porquê não usar, a não ser esses freios do medo. O que vou fazer? Vou para a rua? Vou levar meus filhos? Não, até isso elas vão ter. Você vai ficar em casa, você vai ter as guardas, até porque, e vai ter também essa ajuda financeira, caso ele esteja trabalhando. Doutora, tempo de TV voa, uma perguntinha que a senhora... Só para esclarecer, oferecem também a assessoria psicológica? Sim. Tem a lei prevê esse tipo de assessoria? Se precisar, inclusive locais também, que ela possa ir. Agora, eu só tenho uma observação. Nós vamos falar, ainda dá tempo de falar da agressão do outro tipo, do inverso. Tá bom. Não, ainda dá tempo. Essa eu só queria esclarecer para quem está nos vendo, que ainda que se sinta, e normalmente vem com trauma psicológico, esse tipo de situação, que a lei determina, imagino eu, que haja um amparo psicológico. Com certeza. Inclusive para os dois. Para os dois. Para os dois. É para o cara melhorar também, né? Claro, que às vezes uma conversa, e falo até mais, às vezes... há uma insurgência entre o casal, que só o fato de já ter essa primeira medida realmente já acalma os ânimos. Sim. E as coisas voltam ao normal. E ficam normais durante muito tempo. Quando é uma situação em que realmente todos observam, aí sim você pode até acabar com a ação. Certo. Mas se houve alguma coisa um pouco além de uma circunstância insuportável, leve em frente. Outra questãozinha, para a gente tentar deixar bem claro, só pode ocorrer no âmbito lar, no âmbito casamento, olha, bateu na esposa, xingou, ofendeu financeira ou moralmente, ou um casal de namorados que tenha isso, ou até um irmão que bata na irmã em casa.
todas essas situações estão protegidas pela Lei Maria da Penha? Isso. Inicialmente, era reincidência dos tribunais, que ela foi feita única e exclusivamente para a mulher, né, e no âmbito familiar. Mas a lei, ela deixa bem explícito que é no âmbito, na verdade, doméstico. Certo. Então, por exemplo, se você tem uma casa onde aluga vários quartos, né, e lá existem pessoas que estejam ou não ligadas afetivamente, mas que convivem nesse convívio doméstico, e também pode ser aplicada a lei. Certo. Porque está sendo num lugar onde que as pessoas creem que é o lar delas. Tá? No âmbito da família também. Então, você hoje, além da lei trazer essa diferenciação de ânimos, do local, né, que seja naquele local fechado, no âmbito domiciliar, nós temos o âmbito domiciliar, onde não necessita ter esses laços afetivos, ou pessoas que realmente são da mesma família, certo, que tem um contrato. Olha, vamos alugar cada um quarto, porque você sabe que existe vários pra lugares assim. A lei diz aqui, ela fala, violência doméstica. Certo. Então, é no âmbito doméstico. E também familiar. E também no âmbito afetivo. Hoje, tomadas as devidas cautelas, também entre o namorado. E que não convivam. Sim. É lógico que cada caso vai ser... Demanda prova, até demanda porque houve muita discussão na jurisprudência, eles já estão fazendo um mecanismo, inclusive, para positivar essa situação. Certo. De que, se esse namorado realmente teve uma relação, não, porque senão a gente vai colocar em qualquer relação, né, ou já uma relação de uma semana, não, mas que teve uma relação de um tempo maior e que essa briga veio em relação, essas discussões, a essa relação afetiva, ela pode ser, sim, incrível, que muita gente não sabe e acaba não levando, e às vezes as próprias delegacias não tendo essa reincidência dessas circunstâncias, acabam levando para o juizado comum. Certo. Mas não, namorados, sim, que tiveram uma relação e que essas brigas vêm dependente dessas relações, certo, pode sim. Inclusive, deixa eu até falar sobre o caso do Bruno. Que, o goleiro? Do goleiro. Certo. Eles eram namorados. Com qual o nome da menina? Elisa, né? Elisa. A Elisa, quantas vezes foi na delegacia falar, ele está me ameaçando, ele está... Alguns, né? Nenhum. Nunca foi? Não, foi. Todas as vezes ninguém que ela tomou foi, atitude. mas ninguém falou, não é Maria da Penha, porque vocês são namorados. Olha o desfecho. Se, quem sabe, tivesse sido empregado essas medidas da Maria da Penha, hoje ela estaria viva. Sim. Então, justamente esse caso chamou muito a atenção e hoje em dia já está querendo se positivar que sim, não relações esporádicas de uma semana, mas caso onde que tem essa relação afetiva, pode sim entrar. E vamos lá, o caso do Bruno, se caso é um caso típico, que eles tinham uma relação afetiva, inclusive tiveram filhos, ela poderia sim ser enquadrada como Maria da Penha. E também a parte passiva cada vez está aumentando mais, né? Porque ele fala de gêneros. Quando nós falamos de gêneros, nós não estamos falando mulher biologicamente. Sim. Porque nós estamos falando sexo feminino. Nós temos hoje em dia os transexuais. Nós temos pessoas que têm o gênero feminino decorrente da cultura, decorrente da sua própria escolha. Sim. Então, ela fala bem sério, gênero. A mulher é como a parte biológica. Certo. Ela é a primeira colocada pela vulnerabilidade dela. Mas, tanto é que essa lei está chegando aos casais homossexuais, né? E os transexuais. Tem, inclusive, uma juíza muito corajosa, não é da nossa comarca, de uma cidade de fora. Precisamos de juízes mais corajosos por aqui. E ela falou assim, ela é uma transexual, inclusive foi interessante porque o nome na sentença veio a mulher Alexandre, né? Você vê... Até nisso também deveria mudar. Ela está sim respaldada pela Maria da Penha, porque ela era do gênero
feminino. Muito bom. Né? E ela foi respaldada e realmente ela apanhou, ela teve essas agressões físicas, então realmente está cada vez abrindo mais e, inclusive agora, nesse aspecto domiciliar, não obstante haver uma resistência da Polícia Judiciária, de aceitar, mas entre irmãos também, entre que nem daquela convivência doméstica. Sim. Até a pessoa que vive no lado do quarto tem que ser aplicada, e não só a mulher biológica. Marido, mulher e mulher biológica. E a parte de... Doutor, o tempo, eu acho que até já estourou, mas eu preciso fazer essa pergunta. E a parte analógica, a Lei Mário do Penho, como é que funciona? Então, essa parte eu acho muito interessante, está crescendo muito, e isso tem que ser uma coisa que tem que tomar muito cuidado, até para não descaracterizar essa lei. Certo. Hoje em dia, todos sabemos que existem muitas mulheres que acabam indo para o alcoolismo, né, e até para as drogas, e se tornam mulheres muito violentas. Sim. Então, o que está acontecendo? Há uma resistência do judiciário e dos tribunais em acatar que o homem também pode virar vítima. Sim. Então, eu até chamo, olha, nós deveríamos ter agora uma lei, já, se não for aplicar Maria da Penha, uma lei Mário da Penha, né? Fecha aspas. Sim. Por quê? Eles dizem que essa lei, como eu já disse, seria gênero feminino, ela foi feita única e exclusivamente para a mulher e que o homem teria outros mecanismos, né, do processo dentro do Código Penal para poder auxiliá-lo. Só que bons juízes e corajosos estão falando não. Nós vamos fazer uma analogia Bonaparte. Porque no processo penal, no direito penal, você não pode fazer uma analogia para o crime. Certo. Então eles estão falando, não, você não fazer uma analogia Bonaparte. Então o homem, e tem inclusive um juiz e está levando isso lá para o Superior Tribunal, de que ele pode sim vir a, quando for agredido no interior da sua casa, a se beneficiar dessa lei. Não pedir aquelas medidas preventivas, pedir as medidas preventivas. Esse juiz, ele deferiu essas medidas, aí o Ministério Público recorreu, falando não pode, porque é só para Maria da Penha, e o tribunal, infelizmente, também está acatando o Ministério Público, mas foi um grande precedente. E falo mais, nos dias atuais, cresceu muito o caso em que as mulheres passaram a agredir os homens e, querendo utilizar da lei, às vezes se fazem de vítima. Sim. Há casos em que elas afetam o homem com faca, vão para cima dele. E mas ele, ao se proteger, acaba dando um arranhão, né? Que cai no chão, se machuca. Pronto, vai na delegacia e fala, olha, eu apanhei, aí vê o estado que tem ali um arranhão ou outro. Nossa. E consegue essas medidas, tirando às vezes um bom pai da sua casa. Teve casos que já tiraram, inclusive, filhos. Nossa. Unicamente porque às vezes tentou a guarda na seara cível, no rito ordinário, no rito comum. Na vara de família. Na vara de família, e não conseguiu. Certo. Até por ser uma pessoa que se já não conseguiu a guarda e não conseguiu a pensão, o juiz já avaliou, falou, então eu vou usar o argumento. Só que esses, graças a Deus, né, na parte criminal, o juiz pondera bem. Nós estamos com ótimos juízes e eles ponderam realmente. Aqui na nossa região? Aqui na nossa região. Só no criminal, viu, doutor? Eles olham as provas. Eu falo pelo previdenciário, não, lógico. Aqui está terrível mas de aqui eles olham as provas e a maior parte são absolvidos e é descoberto isso. Então, tem que tomar um alerta para que as mulheres, porque às vezes um dia ela pode vir ser agressora e descaracterizar isso, e o dia que precisar dessa lei, ela cair na descrença. Sim. Então, realmente, o homem, nós temos que forçar a que o homem realmente comece a tentar ir e ter essas impugnações do advogado, porque já há esses precedentes. Perfeito. Doutora, infelizmente o nosso tempo acabou, só vou fazer uma colocaçãozinha. Na questão da Lei Mário da Penha, ou do Penho, que eu falei brincando, eu nem sabia que vocês usavam esse termo. Não usamos. Eu estou dizendo que deveria ter o Mário da Penha, o Mário do Penho. Está ocorrendo muitos casos nessas. Não é só a questão da mulher alcoolizada, alcoólatra ou drogada.
Na minha área, a gente às vezes acaba encontrando o que a gente chama de corrida do soro. O aposentado, com uma boa aposentadoria lá, com seus 75, 78 anos, forma fila de menininha de 18 anos, 20 na porta dele para segurar o soro. Para depois dizer para o INSS que era casada, tinha união estável e receber a pensão. Quando efetivamente ele se engraça com alguma e permite a união estável, ela passa a maltratá-lo e querer que ele morra logo, para ela se livrar e ter direito à pensão e casar com outro. Então isso é muito recorrente. É muito recorrente. Tá o Mário é recorrente. Para você ver como isso aqui já que fala de gênero, por que não o homem, numa condição vulnerável, não utilizar? Sim. Já que ela é tão eficiente. Ela é eficiente. Sabe o que eu já ouvi? Muito interessante esse caso. Um caso que nós presenciamos, não atuamos, mas o cliente foi fazer o relato, que a delegacia falou, não, mas o senhor tem em seu favor o Estatuto do Idoso. E no Estatuto do Idoso não tem esse tipo de medida não tem de retirada. Esse tipo de medida. Quer dizer, então, aí sim eu acho que você pode falar que os iguais estão sendo tratados de forma desiguais, né? Porque são os gêneros, feminino e masculino, poderia ter assim o mesmo tratamento. Mas creio que isso vai evoluir até porque para essas condições, até porque pelo que a gente tem visto e o mau uso de determinadas mulheres dessa lei, vai abrir precedentes realmente para que seja olhado a parte do homem e, quem sabe, o marido da penha. Perfeito. Doutora, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu não sou juiz, sou advogado com muito orgulho, mas eu lhe intimo a retornar aqui para tratarmos das alterações do Código Penal, que está em muita evidência, estão abordando demais na mídia e, infelizmente, a mídia passa a notícia da forma que quer, da forma que lhe convém. Verdade. E há questões muito importantes a serem debatidas no tocante à alteração do Código Penal. Obrigado pela presença, eu te dou alguns segundos para as suas considerações finais. Não, eu agradeço por ter sido convidada e espero que os comentários ajudem as pessoas que estão nos assistindo e, logicamente, voltarei sempre que ser chamada. Agradeço. Muito obrigado mesmo, doutora. Adorei. Tem uma didática maravilhosa. Muito obrigado mesmo. Você em casa, não saia daí que temos o segundo bloco ainda para tratar de direito previdenciário com o doutor Tiago Queiroz. Não saia daí que voltamos já.